Olá, pessoal. Aqui é a professora Michele, dando continuidade às nossas aulas do módulo Biologia 1. Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender a respeito dos transportes que ocorrem através da membrana celular ou membrana plasmática. Como nós vimos na aula anterior, a membrana plasmática ela é composta por uma bicamada lipídica, né? E entremeada por proteínas que podem ou não atravessar completamente essas camadas. E o transporte que ocorre através da membrana plasmática, ela pode se dar ao nível da bicamada lipídica, tá? Ou pode ocorrer através de proteínas especiais chamadas de proteínas integrais. Então, nós vamos ver quais são os tipos de transporte que ocorrem através da membrana, tá? A classificação delas, mas antes nós vamos aprender também, revisar um pouco a respeito da biofísica envolvida nesse processo. Então, o transporte que ocorre na membrana, ela tem que ser entendida a nível de concentração. Então, por exemplo, quando nós falamos de concentração, nós estamos nos reportando a um conceito na química que é a solução. Uma solução seria uma mistura homogênea de um soluto, que seria uma substância a ser dissolvida, distribuída através de um solvente, que seria a substância que efetua a dissolução. Então, eu tenho um soluto, tá? Que pode ser de natureza sólida, líquida ou gasosa, e que é dissolvido por um solvente, tá? No momento da dissolução, eu, ao final, terei uma solução homogênea. O que seria uma solução homogênea? Seria uma solução, uma mistura em que eu não consigo ver as partes constituintes, eu não consigo identificar, ao final do processo da mistura, não consigo identificar nem o soluto e nem o solvente, porque eles estão muito misturados. Então, isso seria uma solução homogênea. Quando nós comparamos soluções, nós podemos ter algumas classificações. Se eu comparo duas soluções e se uma possui uma menor quantidade de soluto em relação à outra solução, ela é denominada de hipotônica. Se por um acaso uma solução tiver maior concentração de soluto em relação a uma segunda solução, ela é denominada de hipertônica. Se ambas tiverem a mesma quantidade de soluto na solução, elas serão chamadas de isotônicas. Vamos ver isso na prática. Suponhamos que nós tenhamos duas soluções, a solução A e a solução B. Se eu tenho duas jarras de água de 1 litro cada, e eu coloco, eu acrescento 3 colheres de sal, a mesma quantidade de sal, em ambas as jarras, com a mesma quantidade de solvente, então nós teremos duas soluções isotônicas. Isso porque eu estou comparando duas soluções. Então, uma solução é isotônica à outra, ou seja, ambas têm a mesma concentração. Porém, se eu fazer uma nova experiência e em uma solução eu acrescentar apenas uma única colher de sal na solução A e na solução B eu colocar 3 colheres de sal, então eu não tenho mais uma solução isotônica. Eu terei uma solução hipotônica, tá? Ou seja, aquela solução que tem apenas uma única quantidade, uma única colher de sal, ela é hipotônica em relação à solução B, que é hipertônica em relação a A. Então, aquela solução que tem menor concentração de sal é a denominada solução hipotônica, e a solução B, que vai possuir maior quantidade de sal, é denominada de solução hipertônica.
A partir daqui, nós podemos entender o que seria o gradiente de concentração. Então, quando há diferença na concentração de uma substância dentro e fora da célula, nós podemos estabelecer um gradiente de concentração. Naquele meio em que você tem maior quantidade de soluto, a gente diz que é um meio de maior concentração. E no meio em que você tem menor quantidade de soluto, a gente diz que é o meio de menor concentração. Quando uma molécula se desloca de um meio para outro, a gente referimos, né, a esse deslocamento como a favor de um gradiente de concentração ou contra um gradiente de concentração. A favor de um gradiente de concentração seria uma molécula, denominada, vamos supor aqui, uma molécula X, passando de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Então, isso seria a favor de um gradiente de concentração. Tá? E uma substância que se desloca de forma contrária, passando de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, aí a gente diz que ela está se deslocando contra um gradiente de concentração. Quais são os tipos de transporte envolvidos na membrana? Nós podemos classificar os transportes em transporte passivo, em que não há gasto de energia, né? Não tem gasto de ATP. ATP seria a molécula que fornece energia para os processos bioquímicos da célula. E vai sempre ocorrer a favor de um gradiente de concentração. Isso quer dizer que a substância vai passar de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Já o transporte ativo, haverá gasto de ATP, ou seja, gasto de energia, contra um gradiente de concentração. Ou seja, a substância vai passar de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. O tipo de transporte passivo que nós temos, um primeiro seria a difusão simples. A difusão simples, nós temos algumas condições para que ela ocorra. Primeiro, a membrana ela deve ser permeável a esta substância, ou seja, a substância ela deve ter a capacidade de atravessar a membrana. Além disso, deve haver uma diferença na concentração da substância dentro e fora da célula, ou seja, a favor de um gradiente de concentração. E é mais comum, por exemplo, que ocorra com gases, porque os gases são moléculas bem pequenas e que têm a capacidade de atravessar facilmente a bicamada lipídica da membrana plasmática. Então, nesse caso, aqui uma representação, os gases como CO2 e O2, que seria o gás carbônico, e o oxigênio, conseguem atravessar a membrana facilmente, sem qualquer obstáculo, porque as moléculas que compõem esses gases são bem menores, tá? De tal forma que elas conseguem ultrapassar a barreira da bicamada lipídica. Como ocorre? Os gases que estão concentrados, por exemplo, no meio extracelular, né? Eles estão com maior quantidade nesse meio extracelular e eles conseguem atravessar para ocupar a região com menor concentração de soluto. Então, por exemplo, o oxigênio está mais concentrado no meio extracelular do que no meio intracelular. Então, pelas leis da física, ele vai passar de uma região mais concentrada para uma região menos concentrada, até que a quantidade de moléculas esteja equilibrada de ambos os lados. Então, a gente diz que esse processo ocorre a favor de um gradiente de concentração, ou seja, naturalmente, essa substância vai passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. A osmose ele é um tipo especial de difusão
em que a água é que se movimenta através da membrana e não o soluto. É muito importante a gente lembrar que, nesse caso, ela vai se movimentar passivamente do meio hipotônico, ou seja, do meio menos concentrado, para o meio hipertônico, que seria o meio mais concentrado. Em consequência desse processo, as células podem ficar túrgidas, tá? O que seria túrgido? Inchado. E podem se romper. Nesse caso, a gente tem o que nós chamamos de lise celular, que é o rompimento da célula. Ou, se caso ela for colocada no meio hipertônico, ela acaba murchando e assim a célula diminui. Vamos ver uma demonstração aqui. Então, a solução isotônica, nós temos dois ambientes, né? Vamos supor que aqui é a membrana plasmática e nós temos dois meios, o interior da célula e o exterior da célula. Se caso o interior da célula e o exterior da célula possuem a mesma concentração e o soluto não for possível de atravessar esta membrana, será a água que irá fazer esse movimento. Porém, como a quantidade de soluto em ambos os lados são iguais, ambas as pressões, né, a pressão hídrica exercida pela água na membrana é igual, então ela não se movimenta. Já quando a célula ela se encontra no meio hipertônico, nesse caso, hipertônico por quê? Porque o ambiente extracelular ele é mais concentrado, enquanto que o interior da célula é menos concentrado em soluto. Tá? Então, imaginemos aqui, por exemplo, uma situação em que um tecido, pode ser um tecido animal ou vegetal, é colocado num ambiente rico em soluto. Vamos pensar aqui como um exemplo o sal. Quando, por exemplo, jogamos sal num tecido vegetal ou animal, nós estamos tornando esse ambiente extracelular hipertônico em relação à célula. Então, o que vai acontecer? Como o sal não consegue penetrar na célula para que ocorra o equilíbrio, né, da concentração, então é a água que começa a sair da célula de forma a tentar manter esse ambiente equilibrado. Só que a saída de água é muito grande, então a célula começa a murchar. É o que ocorre, por exemplo, quando nós jogamos sal na salada, né? Depois de um tempo, nós observamos aí uma grande quantidade de água que acabou aparecendo. Por quê? Porque as células vegetais ainda estão vivas e aí ocorre o processo da osmose e a água sai do ambiente menos concentrado para o ambiente mais concentrado. E quando a célula é colocada no meio hipotônico, ocorre ao contrário. O interior da célula estará mais concentrado em relação ao ambiente externo, o ambiente extracelular. Então, nesse caso, a água ela exerce maior pressão na membrana, né? E ela vai começar a entrar dentro da célula. E isso pode, se o processo continuar indefinidamente, pode acabar provocando um inchaço da célula e ela pode vir a se romper. No processo da osmose, somente a solução se desloca, não o soluto. Tá? E ela sempre irá se deslocar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, com o objetivo de igualar a concentração em ambas as soluções. Um exemplo prático do que a gente acabou de ver em relação à osmose é que animais marinhos, por exemplo, vivem em ambientes extremamente salgados, ou seja, eles vivem em ambientes hipertônicos. Então, nesse caso, eles compensam o excesso de salinidade, adaptando o seu próprio organismo, que também vai possuir altas concentrações de sais. Dessa forma, o organismo ele se torna isotônico em relação ao meio em que vive. Já, por exemplo, animais de água doce, né,
que são hipertônicos em relação à água, o meio, né, de ambiente doce seria hipotônico em relação a esses organismos. Então, esses organismos que vivem em ambiente de água doce evitam estourar utilizando um órgão especial denominado de vacúolo pulsátil. Esse vacúolo ele vai bombeando a água que entra periodicamente dentro da célula, de forma a evitar que as células, né, estourem. Então, aqui é uma representação da osmose, né, de forma prática. Então, o meio, na verdade, aqui, quem é que faz a movimentação é a água e não o soluto. Então, a água sempre vai passar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Como é a osmose em células animais e vegetais? A célula animal, quando ela é colocada no meio isotônico, ela permanece a mesma, com o mesmo formato, assim como na célula vegetal. Então, você tem entrada e saída de água continuamente, né, sem alterar a concentração ou o formato das células. Já a célula animal, numa solução hipotônica, ela tende a ganhar água, né? Então, como essa célula animal ela não possui nenhum anexo que permita proteger a membrana plasmática, ela acaba estourando. Ao contrário da célula vegetal, que possui um anexo, né? Uma estrutura extra de proteção, que é denominada de parede vegetal, e a célula ela ganha água, porém ela não estoura, porque a parede celular vegetal é rígida o suficiente para evitar que isso ocorra. Já uma célula animal no meio hipertônico, ela perde água e murcha. E a célula vegetal também tende a perder água, né, no meio hipertônico, porém, externamente ela mantém a sua estrutura. Porém, o meio interno dela diminui, ela murcha e a membrana plasmática, a célula, né, fica ligada à parede celular por pequenos pontos da membrana plasmática. Ela não murcha totalmente. Agora vamos para uma segunda forma de transporte, que é a difusão facilitada. A difusão facilitada nada mais é do que uma difusão, tá? Facilitada por proteínas, chamadas de proteínas transportadoras ou carregadoras. Essas proteínas elas vão facilitar a passagem de aminoácidos, íons e açúcares que atravessam a membrana. Então, nesse caso, nós vamos ter moléculas, tá, que vão fazer o uso de passagens especiais que existem dentro dessas membranas, e o processo da passagem vai ocorrer como na difusão simples, ou seja, essas substâncias vão passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, aqui mostrando como ocorre o processo. A membrana ela muda a sua configuração, capta, né, essas substâncias e faz o transporte para o interior da célula. E um processo contrário também ocorre. Ela pode retirar substâncias, né? As substâncias vão passar por difusão do meio intracelular para o meio extracelular. Então, pode ocorrer em ambas as direções, mas sempre tendo a substância no meio mais concentrado, passando para o meio menos concentrado. Quais fatores que podem interferir no processo do transporte? As moléculas de reduzidas dimensões e sem carga elétrica, elas podem atravessar a bicamada lipídica mais facilmente que os compostos de maiores dimensões ou que são carregadas eletricamente. Esses compostos que são solúveis em lipídios também podem atravessar com facilidade. Então, se a gente for fazer uma análise aqui, gases podem atravessar facilmente a bicamada lipídica, né? Então, por exemplo, CO2 e O2.
Moléculas hidrofóbicas, como o benzeno, elas atravessam também, né, a camada, bicamada lipídica. Pequenas moléculas apolares, como a água, o etanol, também podem atravessar a bicamada lipídica, mas moléculas maiores, como glucose, ou moléculas carregadas, como íons e determinados aminoácidos, só conseguem fazê-lo por meio de proteínas especiais. Então, o transporte vai depender da dimensão da molécula, da carga elétrica do composto e da solubilidade, a capacidade de ser solúvel em lipídios. O transporte ativo. Transporte ativo é um processo que ocorre contra um gradiente de concentração, exigindo assim o gasto de energia, e essa energia é fornecida por uma molécula denominada de ATP. O principal exemplo nesse processo de transporte ativo é a chamada bomba de sódio e potássio. Tá? Essa bomba de sódio e potássio é um processo muito importante e que está envolvido em diversos processos, como, por exemplo, o processo da contração muscular, né? E entre outros, nós também temos processos químicos, né, que também dependem desse transporte. Então, o que seria o transporte, a bomba de sódio e potássio? A bomba de sódio e potássio, elas mantêm, né, a célula, de uma forma geral, as células humanas, elas mantêm uma concentração interna de íon potássio cerca de 20 a 40 vezes maior do que a concentração existente no meio extracelular. E já a concentração de sódio também é muito grande, é cerca de 18 a 20 vezes maior que a parte interna. Então, essa concentração ela é mantida por meio de bombeamento de sódio e potássio continuamente. Por que precisa ver essa diferença? As células humanas elas precisam dessa diferença desses íons, e essa diferença ela tem que ser mantida continuamente. Então, você tem que ter maior quantidade de sódio no meio extracelular e maior quantidade de íons potássio no meio intracelular, tá? A tendência natural das moléculas é ultrapassar, né, a barreira da membrana plasmática através das proteínas, naturalmente obedecendo o processo do gradiente de concentração. Então, se essas moléculas elas tivessem que obedecer à biofísica, elas deveriam passar do meio extracelular, no caso do sódio, né? Ela deveria, como ela é mais concentrada, então ela deveria passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, tá? E isso ocorre. Só que alguns processos bioquímicos, alguns processos fisiológicos da membrana, ela precisa manter essa diferença aqui, maior quantidade de sódio para fora e maior quantidade de potássio para dentro, tá? Então, o que acontece? Quando o sódio ele vem para o interior da célula via difusão facilitada, esse sódio ele é bombeado de volta contra um gradiente de concentração. E esse bombeamento ocorre pela participação de moléculas de ATP. A molécula de ATP ela irá fornecer energia necessária para a ocorrência desse processo. A mesma coisa ocorre com o potássio. O potássio ele tem maior quantidade dentro da célula do que no exterior. Então, por difusão facilitada, ela vai passar por essa barreira, né, através das proteínas, ela vai passar para o meio exterior. Só que a célula precisa de manter essa quantidade maior de potássio aqui dentro. Então, o que ela faz?
ela vai bombear todo o potássio que sai para o ambiente extracelular de volta para o ambiente intracelular. Então, esse processo duplo e contínuo é chamado de bomba de sódio e potássio. Para que a célula ela precisa manter essa diferença? Isso ocorre, né, porque o íon K, pessoal, ele é essencial para diversos processos celulares, como eu já disse. Ele participa, por exemplo, na síntese de proteínas, na respiração celular, a maior concentração de íon potássio, né, que é o íon K, pode trazer alguns problemas se ela não tiver essa concentração respeitada. A gente pode ter alguns problemas que podem ocorrer tanto em órgãos quanto em músculos. Por exemplo, quando você tem um desequilíbrio nesse processo, nós temos o que nós chamamos de cãibra. Tá? Então, esse processo do transporte ativo, como nós podemos ver, acontece com a participação da molécula do ATP. Então, o potássio ele é capturado de um lado, do lado de fora, e é bombeado para dentro. E o sódio ele é captado de dentro e bombeado para fora. E tudo isso com a participação do ATP. Fazendo agora uma diferenciação entre os tipos de transporte. Então, nós temos o transporte do tipo passivo, da qual inclui-se a difusão simples e a difusão facilitada, e o transporte ativo. O transporte ativo porque é chamado de transporte ativo porque tem gasto de energia, tá? Tem a participação do ATP. No transporte passivo, você tem o transporte ocorrendo de um meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Enquanto que no transporte ativo, você tem solutos, substâncias, saindo de um meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Agora vamos ver alguns tipos de transportes que podem ser mediados por vesículas que são formados na membrana, ou seja, quando há a entrada ou saída de substâncias dentro da célula, para a célula, tá? Ou para fora da célula, não diretamente passando pela membrana, mas sim através de vesículas. O processo que envolve a endocitose e a exocitose, ela é muito conhecida, né? E além desse transporte passivo e ativo que nós vimos, algumas substâncias elas são tão grandes que elas não conseguem, nem por transporte ativo, passar pela célula. Então, elas têm que passar por outros meios. Tá? Então, aí que nós entramos em endocitose e exocitose. Então, algumas macromoléculas, como polipeptídeos, ácidos nucleicos, lipídios, proteínas, ou até mesmo uma outra célula, elas precisam passar para a célula. Elas precisam entrar dentro da célula. Só que pela membrana não é possível. Então, a célula ela encontra um outro jeito, né, uma outra estratégia para englobar essas partículas. Então, quando uma substância precisa entrar na célula, é o processo que a gente chama de endocitose. Endo quer dizer dentro, cito quer dizer célula. Então, endocitose, para dentro da célula. Agora, quando a célula quer expulsar ou eliminar algo de dentro dela, aí a gente chama de exocitose, ou seja, exo quer dizer saída, citose quer dizer célula. Vamos ver cada um desses processos. A endocitose é um processo que transporta qualquer substância para dentro da célula. Tá? E existem dois tipos principais de endocitose. A fagocitose, quando nós temos o englobamento, né, de substâncias sólidas, e a pinocitose, que é o englobamento de substâncias líquidas. A fagocitose,
como eu já disse, é o englobamento de partículas sólidas. É um processo muito comum, por exemplo, no nosso sistema imunológico. Quando o nosso organismo se encontra sob ameaça de alguns corpos estranhos, como, por exemplo, bactérias ou vírus, nós temos determinadas células de defesa que têm a incumbência de sair e buscar esses corpos estranhos e fagocitá-los, ou seja, englobá-los para que eles sejam destruídos no interior dessas células. Tá? É o principal método também, através da fagocitose, é o principal método de alimentação de protozoários, ou seja, de micro-organismos que são unicelulares, né? Que são formados apenas por uma única célula. Eles se alimentam desse jeito. Então, algumas bactérias e protozoários, algumas não, todas as bactérias e protozoários, eles vão se alimentar dessa forma. E de que forma que ocorre a fagocitose? Forma-se, a célula encontra a substância, né? E aí ela forma-se uma invaginação com duas reentrâncias que tentam englobar essa substância. Então, essas reentrâncias são chamadas de pseudópodes. Pseudo quer dizer falso e podes quer dizer pés. Então, falsos pés ou falsas são projeções, né? Que como se fossem pezinhos tentando englobar essa substância. Então, ela engloba totalmente até envolvê-lo, né? Essa substância, e ao final nós temos a formação de uma vesícula, ou seja, um espaço vazio que vai envolver toda essa substância, essa partícula, e aí a célula ela pode produzir certas enzimas que vão digerir essa substância. Já a pinocitose é o processo do englobamento de partículas líquidas por invaginações da membrana. Então, da mesma forma como não ocorre na fagocitose, formam-se invaginações, tá? Também que seriam pseudópodes, porém, a substância, ao contrário do fagossomo, da fagocitose, ela é líquida, tá? E aí a vesícula, ela não vai se chamar fagossomo, ela vai se chamar pinossomo, tá? Já a exocitose, o que seria a exocitose? Seria a saída de substâncias, né, da célula por meio de vesículas, também chamadas de plasmocitose. É a eliminação ou expurgo de substâncias para fora da célula. Então, a célula produziu alguma substância que ela quer eliminar, por exemplo, ela pode produzir secreções, né? Ou ela pode, ela digeriu uma substância, ela englobou uma substância, digeriu essa substância e aí ela quer eliminar os resíduos. Ela vai eliminar esses resíduos por meio da exocitose. E é um mecanismo também chamado de defecação celular, em alusão também à defecação que nós temos no sistema digestório, né? Eliminação de fezes, mas nesse caso é eliminação de resíduo celular. A exocitose, por exemplo, é um processo bem conhecido na transmissão dos hormônios que atuam aí no processo do sistema nervoso. Então, muitos neurotransmissores, eles são absorvidos, né? Eles são eliminados das células, dos neurônios, né? Por meio da exocitose. Então, por exemplo, a noradrenalina, a adrenalina, a serotonina, a dopamina, todos esses neurotransmissores que são responsáveis, muito importantes para vários processos, né, importantes aí do sistema nervoso, a preparação, por exemplo, para uma situação de defesa, o relaxamento, situações de estresse. Então, são neurotransmissores que participam aí de funções muito importantes na regulação do nosso humor ou da preparação do corpo para situações de escape de algum perigo, né? Então, esse processo ele é mediado por esses neurotransmissores. E esses neurotransmissores são eliminados por exocitose, produzidas pelos neurônios, né? Lá na porção final, no axônio, as células neurais, elas podem eliminar essas substâncias, tá? E elas são captadas por outras células nervosas ou, nesse caso aqui, por exemplo, pelas células musculares, tá? Porque nós temos nervos que regulam o processo, né, da contração, e ela todo esse processo da contração
e relaxamento do músculo, ele é mediado por neurotransmissores. E esses neurotransmissores são eliminados pela exocitose. E é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.